O pão estava perfeito, e essa era a parte mais cruel. A dona Joana tinha amassado a massa com as próprias mãos antes do amanhecer, afundando os nós dos dedos na massa até doerem os ombros, misturando o alecrim seco e uma pitada de sal grosso, como a mãe lhe ensinara quando era pequena demais para alcançar a mesa, precisando de se equilibrar num banco de madeira. Tinha cuidado bem do fogo, virando o pão no momento certo, tirando-o do forno de pedra quando a crosta rachava exatamente como devia. A cozinha inteira encheu-se de um calor e do cheiro puro e dourado de algo feito com carinho. Ela só queria que tudo estivesse certo. Esse tinha sido o seu erro. O grande salão da Quinta da Vinha Velha cheirava a velas de sebo e a pedra fria nas primeiras horas da manhã, antes dos criados acenderem as lareiras e antes que o senhor da casa descesse dos seus aposentos. A dona Joana chegava primeiro, como sempre, arrumando a mesa com a precisão silenciosa que a mantinha empregada e invisível nos últimos 3 anos. Tinha 23 anos e aprendera que a invisibilidade era a coisa mais segura que uma ômega podia ser numa casa como aquela. Colocou o pão numa tábua de madeira. Ao lado, pôs o queijo fresco. Acrescentou um pequeno pote de mel e uma caneca de caldo quente e afastou-se para olhar a mesa, como um pintor se afasta para examinar uma tela. Parecia cuidado, parecia lar. Ela tinha feito parecer assim de propósito. O senhor Dom Manuel tinha lhe prometido há 6 meses que, se continuasse a gerir bem as cozinhas e a manter as contas da casa em ordem, ele conceder-lhe-ia uma posição formal como chefe do pessoal doméstico antes do inverno. Ela disse-o com a mão pousada gentilmente sobre a dela e os olhos fixos no seu rosto com o que ela acreditara, verdadeiramente, ser sinceridade. Ela agradeceu-lhe em silêncio, porque era assim que ela procedia. Voltou ao trabalho e não contou a ninguém, porque também era assim que ela procedia. E esperou. Continuava a esperar. Mas esta manhã sentia-se diferente. Esta manhã, o senhor Dom Manuel tinha mandado avisar na noite anterior que haveria um convidado importante a chegar da Estrada do Norte e que tudo devia estar impecável. A mensagem não nomeava o convidado, apenas dizia: prepare o melhor que tiver, não poupe nada. A dona Joana levara isso a sério. Ela levava sempre as coisas a sério. Estava a ajustar a posição do pote de mel quando ouviu vozes através da grossa porta de madeira que ligava o salão ao gabinete privado do senhor. Ela não devia ouvi-las. A porta era antiga e empenada na base, e nas manhãs frias nunca selava completamente. Ela teria ido embora se o seu próprio nome não lhe tivesse prendido os pés. Aquela rapariga ômega, a que gere as cozinhas, era a voz do Dom Manuel, baixa, suave, com a qualidade particular de um homem que escolhe as palavras diante de alguém que quer impressionar. Ela não tem família, nem alcateia. O pai dela morreu há 3 invernos e deixou dívidas consideráveis para trás. A terra tecnicamente reverte para mim, como senhor atuante deste território, mas o nome dela ainda está ligado a ela pelos antigos direitos de sangue. A mão da dona Joana parou sobre o pote de mel. Se ela assinar o documento voluntariamente, transfere-se sem problemas, sem disputas, sem envolvimento do conselho. Uma pausa. E se ela recusar, não vai assinar. O tom do Dom Manuel carregava agora algo por baixo da suavidade, algo com arestas. Ela confia em mim. Está aqui há 3 anos. Acredita que pretendo dar-lhe uma posição formal antes do inverno. Ela vai assinar o que eu lhe apresentar, desde que eu a mantenha a acreditar que o pote de mel está a inclinar-se. A dona Joana agarrou o pote antes que ele caísse, mas o movimento foi automático, distante, porque a sua mente tinha ido para um lugar muito frio e muito quieto, onde o som se movia de forma estranha. Ela acredita que ele pretende dar-lhe uma posição formal. Ela acreditava nisso completamente. E a terra em si? Perguntou a outra voz. A tua dívida para com o senhor de Henrique será totalmente resolvida assim que a escritura for transferida. A propriedade do pai da rapariga vale o dobro do que eu lhe devo. Ela não sabe o valor. Nunca lhe foi dito. A dona Joana deu um passo para trás da porta. Um passo, depois outro. Os seus saltos encontraram o chão de pedra do salão, e ela pressionou o seu peso nele, precisando da solidez, precisando de algo real debaixo dela,
enquanto tudo o que ela tinha construído em 3 anos de trabalho cuidadoso, silencioso e esperançoso se dissolvia como sal em água morna. Ela não ia receber uma posição, ela ia ser usada. Ela fora mantida ali, confiante, pequena e grata e obediente, para que, quando chegasse o momento, ela entregasse a terra do seu pai, sem sequer saber o seu valor. Ela assinala-ia com um sorriso grato e voltaria para a cozinha, sem nunca perceber o que perdera. A terra do seu pai, a única coisa que restava dele. Ela pressionou a mão contra a parede de pedra fria e respirou fundo, aliviando a pressão no peito. O seu lobo estava silencioso dentro dela, do modo como estivera silencioso desde que o seu pai morrera, desde que a dor tinha silenciado algo fundamental nela, e ela nunca encontrara uma alcateia disposta a acolher uma ômega solitária, sem alfa, sem território, sem status. Já estava habituada ao silêncio. Tinha feito as pazes com ser pequena. Mas isto não era dor. Isto era algo totalmente diferente. Olhou para a mesa, o pão, dourado e cuidadosamente feito, o mel, o queijo fresco, o caldo quente que subira antes do amanhecer, para preparar para um convidado que ela não conhecia, numa casa que nunca fora o seu lar, para um senhor que tinha estado a contar os seus dias de confiança como moedas numa caixa. O convidado importante. A sua mente moveu-se lentamente a princípio, depois mais depressa. O Dom Manuel precisava que aquela manhã corresse bem. Precisava que o convidado estivesse confortável, que a casa parecesse bem gerida, que a atmosfera sugerisse ordem e capacidade. Foi por isso que a mensagem chegara na noite anterior. Foi por isso que tudo tinha de ser impecável. Qualquer que fosse a negociação ou o acordo que o Dom Manuel estivesse a realizar com este estranho, ele precisava que o cenário o servisse, e a Dona Joana tinha-o proporcionado de bom grado, perfeitamente. Ela ficou a olhar para o pão durante um longo momento. Então ouviu o som de ferraduras de ferro nas pedras do pátio lá fora, e a troca concisa e eficiente de vozes, que significava que a guarda tinha aberto o portão exterior e o convidado importante tinha chegado. Tinha talvez 3 minutos antes que o Manuel emergisse do seu gabinete. A Dona Joana desamarrou o avental da cozinha, dobrou-o uma vez e colocou-o na borda da mesa, ao lado do pão que fizera antes do amanhecer. Olhou em volta do salão para as velas de sebo e as tapeçarias frias e o chão de pedra que ela própria varrera todas as manhãs durante 3 anos. E sentiu algo mudar dentro do seu peito. Não alto, não dramático, apenas a sensação silenciosa e irrevogável de uma porta a fechar-se. Caminhou para o estreito corredor de criados, na parte de trás do salão. Não correu. Simplesmente caminhou rapidamente e com propósito. Do modo como uma mulher caminha, quando finalmente compreendeu algo que deveria ter compreendido muito antes. E a compreensão, embora doa, também libertou algo. Chegou à entrada dos fundos, onde o ar frio da manhã entrava pela fresta sob a porta de madeira. Empurrou-a. O pátio ficava à sua esquerda, agora movimentado com os sons da festa que chegava. À sua direita ficava a horta e, para além dela, a muralha exterior e, para lá dela, a estrada que corria para norte através da floresta. Virou à direita. As suas botas eram finas. O chão estava frio. Não tinha capa de viagem, apenas o manto cinzento de lã que usava sobre o vestido de linho todas as manhãs, porque os corredores da quinta nunca aqueciam verdadeiramente antes do meio-dia. Caminhou mais rápido. Atrás dela, ouviu a porta do grande salão abrir-se e a voz do Dom Manuel a subir num cumprimento cordial. E por baixo dela, como algo ouvido através de água profunda, outra voz respondendo-lhe, mais profunda, mais calma, com uma qualidade de quietude que fez o ar da manhã sentir-se brevemente diferente, mesmo àquela distância. A Dona Joana não olhou para trás. Passou pela horta, os seus canteiros nus de inverno, cheirando a terra fria e ao fantasma do verão passado. Chegou ao pequeno portão de serviço das muralhas exteriores. O feixe de ferro estava rígido de gelo. Pressionou a palma da mão contra ele com força e ele cedeu. A estrada da floresta abriu-se à sua frente, cinzenta e estreita entre árvores de galhos nus, levando para norte,
para um território que ela não conhecia, para um futuro que ainda não conseguia imaginar. Passou pelo portão. O pão que fizera com tanto carinho ainda estava quente na mesa atrás dela. Deixou-o ali. A floresta engoliu-a rapidamente. Em 100 passos, as muralhas de pedra da quinta desapareceram atrás da linha das árvores, e a dona Joana ficou sozinha, com o som das suas botas na estrada congelada e o silêncio oco e varrido pelo vento dos carvalhos de inverno a fecharem-se por cima. O céu entre os galhos era o cinzento pálido e liso de estanho velho, e o frio atravessou o seu manto de lã como se o tecido não fosse mais do que gaze. Puxou-o mais apertado à volta dos ombros e continuou a andar. Não tinha plano. Essa era a parte mais assustadora, porque a dona Joana sempre tivera um plano. Ela planeava as rotações da cozinha com 3 dias de antecedência. Ela planeava as contas da casa em colunas tão precisas que até o senhor Dom Manuel Stuart admitira a contragosto que estavam sem erros. Ela planeava como ser útil o suficiente para ficar, quieta o suficiente para estar segura, grata o suficiente para ser confiada. Ela planeou a si própria em 3 anos de lealdade cuidadosa e invisível a um homem que tinha planeado a sua ruína desde o início. Parou de planejar e continuou a andar. A estrada era estreita e cheia de sulcos. As marcas de carroça congeladas em cristas duras que prendiam os saltos das suas botas. Ela só tinha estado nesta estrada 2 vezes antes, ambas nas traseiras de um carro de abastecimento, acompanhando o mordomo até a aldeia a 2 léguas a leste. Nunca tinha tomado o ramal norte. Não sabia o que se encontrava para além da próxima curva, onde a estrada se bifurcava debaixo de um grande carvalho fendido, com a casca preta pelo tempo antigo. Pegou no ramal norte porque parecia a direção que a afastava de tudo o que deixava para trás. O frio intensificou-se à medida que a manhã avançava. Sentia-o a instalar-se primeiro nos seus dedos, depois nos pulsos, depois a subir pelos braços em graus lentos e deliberados. A sua respiração saía em pequenas nuvens visíveis que se dissolviam antes de atingirem os galhos acima. Juntou as mãos dentro do manto e concentrou-se no ritmo dos seus passos, porque o ritmo era algo que ela podia controlar. E o controlo era a única coisa que impedia o tremor no seu peito de chegar às suas pernas. Pensou no seu pai. Edric Ashford fora um homem quieto, um senhor menor de pouca importância na hierarquia dos territórios do norte, com uma modesta propriedade, um amor por livros antigos e o infeliz hábito de confiar nas pessoas mais do que as circunstâncias justificavam. Morreu 3 invernos atrás de uma febre que varreu o território no degelo precoce, e morreu rapidamente antes que a dona Joana tivesse tempo de chegar até ele, da aldeia vizinha onde estava hospedada com uma prima. Chegou 2 dias depois, a uma casa já a ser catalogada pelo Dom Manuel Stuart. Não sabia então que o seu pai tinha dívidas. Não sabia então que a terra podia ser reclamada. Tinha 20 anos, estava de luto e completamente sozinha. E o Dom Manuel ofereceu-lhe uma posição na sua casa com uma generosidade tão aparente que ela agradeceu à deusa da lua por ter colocado um homem gentil no seu caminho, precisamente no momento em que precisava de um. Fora tão jovem, fora tão disposta a acreditar na bondade. Um galho estalou algures nas profundezas das árvores à sua esquerda. Parou de andar e ficou muito quieta, os olhos a moverem-se pela vegetação rasteira, a respiração superficial. A floresta estava cheia de sons que ela não sabia ler, porque crescera em casas senhoriais e aldeias, não na natureza, e o seu lobo estivera adormecido tempo suficiente para que os seus instintos já não aflorassem de forma fiável. Esperou. Nada se moveu. Depois de um momento, continuou a andar, mais rápido agora. Estava talvez a 1 hora na floresta, quando ouviu os cavalos, não atrás dela, o que teria significado que o Dom Manuel enviara alguém atrás dela. O som vinha de frente, de além da próxima curva da estrada, a percussão pesada e rítmica de vários cavalos a moverem-se a um passo constante. Contou as batidas instintivamente. 4 cavalos, talvez 5, a moverem-se em formação disciplinada, em vez da dispersão solta de uma caravana de mercadores. Militar, disse a sua mente, embora tivesse pouca referência para o que isso significava em termos práticos. Saiu da estrada e encostou-se ao tronco de um carvalho largo.
puxando o seu manto cinzento para perto, para que a sua cor se misturasse com a casca. O tremor no seu peito chegou às suas mãos. Pressionou-as contra a árvore. Os cavalos contornaram a curva. Eram 6, grandes e de pelagem escura, montados por homens em armadura de couro preto, com ombreiras de ferro e a postura de guerreiros que tinham sido treinados não apenas para lutar, mas para se moverem pelo mundo como se ele lhes pertencesse. Cavalgavam sem pressa, examinando a estrada à frente com a atenção treinada de homens que notavam tudo. E no centro da formação, num cavalo cor de carvão, cavalgava um homem que fazia os outros parecerem móveis. A dona Joana já vira alfas antes. Servira na sala de D. Manuel quando os senhores visitantes passavam. Homens que ostentavam o seu status ruidosamente, que enchiam as salas com barulho e exigência. Aprendera a mover-se à volta deles de forma eficiente e sem chamar a atenção, e catalogara-os privadamente como homens que precisavam de muita gestão. Este homem não era nada disso. Era grande, inegavelmente assim, largo de ombros de uma forma que a sua armadura de couro preto tornava quase arquitetônica, como se ele tivesse sido construído com o propósito específico de ser imovível. O seu cabelo era escuro e usava-o em longas tranças que caíam para além dos ombros. E os seus olhos, mesmo à distância e nesta luz invernal plana, eram de um azul tão pálido que registrava quase como incolor. Tinha uma barba curta, escura, e uma cicatriz que atravessava a sua maçã, do rosto esquerda, numa fina linha diagonal, antiga o suficiente para se ter assentado suavemente na pele. Não era jovem, mas também não era velho. Tinha a idade de um homem que já sobrevivera às coisas que matavam outros homens. Estava também a olhar diretamente para a árvore de carvalho onde ela se escondia. A dona Joana ficou completamente imóvel. Não tinha a certeza se ele a via. O manto era cinzento, a casca era cinzenta, a luz da manhã era plana e sem direção, mas o seu olhar tinha uma qualidade de precisão que a deixava incerta, uma sensação de que aqueles olhos pálidos não perdiam coisas simplesmente porque eram pequenas ou inconvenientes. Levantou uma mão. A formação parou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sai. A sua voz era exatamente o que ela teria previsto, e ainda assim surpreendente. Baixa, sem pressa, com a qualidade particular de um homem que nunca precisara de a levantar para ser obedecido. Não foi um grito. Foi mal acima de um volume de conversa, mas chegou pelo ar frio tão limpo quanto um sino. A dona Joana não se moveu. Consigo ouvir o teu batimento cardíaco, disse ele no mesmo tom. E cheiras a alecrim e a fumo de lenha. Estás aí atrás dessa árvore há aproximadamente 2 minutos. Não vou perguntar outra vez. Saiu de trás do carvalho. Estava intensamente e inutilmente ciente de exatamente como devia parecer. Sem bagagem de viagem, botas finas inadequadas para uma estrada de inverno, um manto de cozinha sobre um vestido de linho, o cabelo loiro numa trança que começara a manhã arrumada e desde então adquirira vários pequenos galhos de se esfregar na casca da árvore. Tremia ligeiramente, embora estivesse a trabalhar muito para que isso fosse invisível, e os seus olhos estavam provavelmente vermelhos nas bordas porque não chorara exatamente. Mas o frio, o choque e a caminhada tinham pressionado coisas que ela estava a conter cuidadosamente nas últimas 2 horas. Levantou o queixo. Era a única coisa digna que lhe restava. O homem no cavalo carvão olhou para ela por um momento, no qual ela não conseguiu ler nada da sua expressão. Então o seu olhar azul pálido percorreu brevemente o seu corpo, não da maneira que a fazia sentir-se exposta, mas da maneira como um homem avalia uma situação, catalogando detalhes rapidamente e arquivando-os em algum lugar útil. Para onde vais? Perguntou ele. Para norte, disse ela. Norte é uma direção, disse ele. Não é um destino. Houve uma ligeira alteração no canto da sua boca. Não exatamente um sorriso, mas como o reconhecimento de que um sorriso existia a algures na vizinhança. Estás a fugir de algo? Disse ele. Ou a correr para algo? Ela considerou mentir. Era boa a manter a compostura e poderia ter construído algo plausível. Alguma história sobre uma prima na aldeia do norte. Uma mensagem para entregar, um recado para a quinta, mas estava com frio e os pés doíam-lhe, e tinha passado 3 anos a construir uma realidade falsa que acabara de colapsar inteiramente.
e descobriu que não tinha energia para outra. A fugir, disse ela. Ainda não determinei a outra parte. Ele olhou para ela por mais um momento, e ela teve a sensação desconfortável de estar a ser lida. Não as suas palavras, mas a coisa por baixo das suas palavras, o estado real dela, compreendido e catalogado por alguém que era muito bom nisso. Desmontou. Foi um movimento fluido, sem pressa, para um homem do seu tamanho, e aterrou na estrada congelada sem som, o que parecia improvável. Era mais alto em pé do que ela calculou a distância. Não se aproximou dela. Simplesmente ficou parado e olhou para ela através de 1,8 as de estrada congelada. E ela notou que os seus guerreiros tinham ficado completamente imóveis, do modo como homens que aprenderam a não se mover sem instrução. Estiveste na quinta da vinha velha, disse ele. Não foi uma pergunta. O seu estômago apertou-se. Como sabes isso? Estava a cavalo para a quinta da vinha velha, disse ele. Cheguei antes do previsto. Quando entrei no pátio, o senhor Dom Manuel veio ao meu encontro num estado de agitação que tentava disfarçar, e mencionou, ao explicar a ligeira desordem da manhã, que uma serva da cozinha tinha partido inesperadamente. Ele fez uma pausa. Não parecia preocupado com a serva, parecia preocupado com um documento. A palavra aterrou nela como água fria. Ele está à minha procura, disse ela, quase com certeza. Olhou para trás na estrada por onde viera. Nada ainda. Mas o Dom Manuel teria cavalos e homens e a vantagem de conhecer este território. E ela tinha botas finas e nenhum destino. E o frio começava a deixar os seus pensamentos lentos e pesados nas bordas. Olhou de volta para o homem parado na estrada congelada. Não sabia quem ele era. Sabia apenas que ele estava a cavalo para a quinta da vinha velha, que se portava como um homem acostumado à autoridade, numa escala que ela nunca tinha encontrado antes, e que a olhara com mais honestidade em 30 segundos do que o Dom Manuel conseguira em 3 anos. Não era suficiente. Era quase nada, mas era o que ela tinha. Quem és tu? Perguntou ela. Ele sustentou o seu olhar. Xander, disse ele, rei dos territórios de Aldenor. O frio à volta dela pareceu mudar. Ela olhou para ele. O rei Alfa estivera a cavalo para a quinta da vinha velha e o senhor Dom Manuel precisava de um documento assinado antes da sua chegada. O rei Alfa esperava. Essa foi a coisa que mais a impressionou no estranho momento suspenso depois de ele dizer o seu nome. Não encheu o silêncio que se seguiu com reafirmações, explicações ou o tipo particular de autoridade suave que os homens usavam quando queriam que as mulheres parassem de pensar e começassem a cumprir. Simplesmente ficou parado na estrada congelada com os seus olhos azuis pálidos no seu rosto e deixou-a processar o que acabara de ouvir à velocidade que precisasse. A dona Joana processou-o lentamente porque a sua mente estava a trabalhar contra o frio e contra o choque residual da manhã e porque o que ela estava a montar a partir das peças disponíveis era algo que exigia cuidado. O Dom Manuel estava endividado. Ele precisava da terra que o seu pai deixara, a terra ainda ligada ao seu nome pelos antigos direitos de sangue, e ele estava a cultivar a sua confiança há 3 anos, para garantir que ela a assinaria sem resistência. E ele precisava que ela assinasse antes da chegada do rei Alfa, o que significava que a chegada do rei Alfa estava ligada àquela terra, o que significava que o Dom Manuel tinha razões para temer o que Xander poderia saber, descobrir ou decidir se a escritura já não tivesse sido transferida. Ela ainda não compreendia completamente a forma disso, mas compreendia o suficiente para saber que estava no meio de algo consideravelmente maior do que a partida silenciosa de uma serva de cozinha numa manhã fria. Ele deve-te algo, disse ela. Dom Manuel, foi por isso que vieste. A expressão de Xander não mudou, mas algo na sua quietude mudou fracionalmente. O que te faz dizer isso? Porque ele precisava desse documento assinado antes que viesses. Ele tem-me a gerir há 3 anos para esse único propósito. Seja qual for o valor dessa terra para ele, vale mais no contexto da tua visita. Ela fez uma pausa. Ele está a usar a propriedade do meu pai para pagar uma dívida a ti ou a alguém ligado a ti. Os olhos pálidos estudaram-na. Raciocinas tão depressa. Tenho vindo a raciocinar sobre isso nas últimas 2 horas, disse ela. Simplesmente não tinha todas as peças até agora. Um dos guerreiros mudou-se na sua cela. Xander não olhou para ele. Manteve o seu olhar em Dona Joana,
com uma firmeza que ela poderia achar desconcertante em circunstâncias diferentes. Agora, era quase tranquilizador, porque era atenção honesta, sem disfarce e sem agenda. E ela não experimentara isso há mais tempo do que conseguia lembrar-se claramente. O Sr. Dom Manuel deve uma dívida territorial, disse Jander. Foi avaliada pelo Conselho de Aldenor há 2 anos, após uma disputa de fronteira em que ele foi considerado como tendo invadido terra da coroa. A resolução exigiu que ele semeara uma porção de território equivalente ao valor da terra disputada. Uma pausa. Ele tem vindo a solicitar extensões. E a terra que ele pretendia semear, disse a dona Joana, embora já soubesse, estava registrada a uma família chamada Ashford. A voz dele era uniforme, o que teria requerido o consentimento do herdeiro de sangue sobrevivente. O frio pressionou à sua volta. Sentia-o na mandíbula agora, o aperto involuntário dos músculos tentando reter o calor. E concentrou-se em manter a sua expressão composta, porque não iria tremer diante do rei Alfa de Aldenor. Ela simplesmente não iria. Esse é o meu nome, disse ela. Nora Ashford. Eu sei, disse ele calmamente. A escritura foi marcada pelo escrivão do meu conselho quando Dom Manuel apresentou a documentação inicial. Era necessária uma assinatura do herdeiro de sangue. Ele apresentou um pedido, alegando que o herdeiro concordava. Algo passou pela sua expressão brevemente. Algo que num homem menos controlado, ela poderia ter chamado de raiva. A tua assinatura ainda não estava nesse documento. Ele ia obtê-la esta manhã, disse ela. Ao pequeno almoço, com o pão que fiz. O silêncio que se seguiu a essa frase tinha uma qualidade particular. Xander olhou para ela e ela olhou de volta. E entre eles jazia a forma escura e completa do que Dom Manuel tinha construído. 3 anos de calor cuidadoso, de promessas apenas credíveis o suficiente para sustentar a esperança, de posicionar uma jovem ômega enlutada, precisamente onde ela seria mais grata e mais obediente. Tudo cronometrado para uma manhã em que a chegada do rei Alfa tornaria o atraso impossível. Partiste antes que ele pudesse perguntar, disse Xander. Ouviu-a explicar o acordo a alguém no seu gabinete. Ela manteve a voz calma. Ele disse que eu assinaria o que ele me apresentasse, desde que ele me mantivesse a acreditar. Ela fez uma pausa. Ele não estava errado sobre isso. Até esta manhã, ele não estava errado. Ela viu algo passar pelo rosto de Xander com essas palavras. Não pena. Ela teria virado e voltado para a floresta antes de aceitar pena de alguém. Era algo mais duro do que pena e mais respeitoso, o olhar de um homem que reconhece uma ferida sem diminuir a pessoa que a carrega. Virou-se para o cavaleiro mais próximo. Envia Gareth de volta para a quinta. Diz ao Dom Manuel que a audiência matinal está adiada. Não digas mais nada. O cavaleiro virou o cavalo e partiu a galope sem uma palavra. Xander olhou de volta para ela. Não podes continuar para norte a pé com essas botas neste frio. Estou a gerir, disse ela. O que era parcialmente verdade. Estás a tremer, disse ele. O que era inteiramente verdade. Isso é outra questão. A sua boca fez aquela coisa novamente. A expressão quase, mas não totalmente, que sugeria que um sorriso vivia a algures sob a superfície de toda aquela quietude cuidadosa. Virou-se para um dos cavaleiros restantes e disse algo demasiado baixo para ela apanhar, e o homem desmontou e removeu uma pesada capa de viagem da bagagem atrás da sua sela, lã escura forrada com o que parecia ser pele de ovelha. Xander pegou-a e estendeu-a para ela. Não se aproximou. Estendeu-a através da distância entre eles e esperou. E ela compreendeu sem ser dita que ele não a colocaria nos seus ombros sem permissão. Ela atravessou a distância e pegou-a. Era mais pesada do que esperava e mais quente no momento em que se acomodou à sua volta, carregando os cheiros a fumo de lenha, a cavalo e a resina de pinho. Puxou-a para perto e sentiu o tremor no seu peito diminuir em vários graus. Obrigada, disse ela, porque não estava tão perdida a ponto de esquecer a cortesia. Ele assentiu uma vez. Há uma pousada de guarnição a 2 léguas a norte. Os meus homens usam-na quando cavalgam por este território. É quente, é defensável, e não é terra do Dom Manuel. Ele fez uma pausa. Estás convidada a abrigar-te lá enquanto determinamos o que deve ser feito. A dona Joana olhou para ele. Tinha 23 anos,
e acabara de fugir de uma casa onde fora mantida como um documento à espera de ser assinado. E o homem que lhe oferecia abrigo era o rei Alfa de Aldenor, que ela conhecera aproximadamente 7 minutos antes, numa estrada de floresta congelada, e todos os seus instintos sensatos a lembravam que a confiança era precisamente o mecanismo que a colocara naquela situação para começar. Por quê? Disse ela cuidadosamente. Por que oferecer abrigo a uma ômega solitária que encontraste escondida atrás de uma árvore? Ele não desviou o olhar, porque a terra que o Dom Manuel pretendia entregar para saldar a sua dívida com a minha coroa nunca foi dele para oferecer. Pertence-te por direito de sangue, e foi-te quase tirada através de engano, conduzido sob a minha jurisdição territorial. A sua voz era calma e absoluta. Isso torna-o um assunto da coroa, e torna-te a ti, Nora Ashford, alguém sob proteção da coroa, até que o assunto seja devidamente resolvido pelo Conselho. Era uma resposta legal limpa. Não lhe dava nenhuma razão para sentir algo pessoal sobre isso. Era a resposta certa precisamente por essa razão. Ela não devia sentir a qualidade específica de alívio que a percorreu com aquelas palavras. Sentiu-a na mesma. E se eu escolher não aceitar o abrigo? Perguntou, porque precisava de saber que a escolha era dela. Então terei um dos meus homens a escoltar-te até a aldeia mais próxima e a garantir que tens dinheiro para alojamento e comida, disse ele. E prosseguirei a questão da tua terra através do conselho, sem o teu envolvimento direto, e serás informada do resultado por despacho formal. Ela estudou-o. Pensaste nas duas opções. Penso na maioria das coisas antes de falar, disse ele. Poupa tempo. Ela quase sorriu. Agarrou-o antes que chegasse, mas o esforço necessário foi menor do que deveria ter sido. Olhou para a capa de viagem enrolada à sua volta, lã escura e pele de ovelha, e o cheiro a resina de pinho, e pensou no pão que deixara na mesa na quinta da vinha velha, ainda quente, feito com alecrim e sal, e 3 anos de lealdade mal colocada. Pensou na terra do seu pai, nos seus livros, na modesta propriedade cujo valor nunca lhe fora permitido conhecer. Pensou na voz do Dom Manuel através daquela porta empenada, suave como madeira polida, a dizer que ela assinaria o que ele lhe apresentasse. A pousada de guarnição, disse ela. Aceitarei o abrigo. Xander assentiu. Sem triunfo, sem calor encenado para o seu benefício, simplesmente o reconhecimento de uma decisão tomada e respeitada. Virou-se para o seu cavalo. Uma pergunta, disse ela. Ele olhou para trás. Chegaste antes do previsto esta manhã, antes que o Dom Manuel te esperasse. Ela sustentou o seu olhar. Foi deliberado? A pausa antes de ele responder foi muito breve, mas esteve lá. O escrivão do conselho marcou a escritura Ashford. Há 3 dias, disse ele. Cavalguei mais rápido do que o habitual. Montou no cavalo. A dona Joana ficou na estrada por um momento, a pesada capa nos ombros e a floresta fria a estenderem-se em todas as direções. E ela ponderou aquela resposta com a atenção cuidadosa que dava às coisas que importavam. Ele cavalgara mais rápido do que o habitual, porque uma escritura tinha sido marcada, porque algo não estava certo, porque, pensou ela, com a precisão particular de um homem que pensava na maioria das coisas antes de falar, ele já suspeitava o que ia encontrar. Caminhou até onde um dos cavaleiros restantes segurava um cavalo extra, uma égua baia estável com um olho calmo, e permitiu que a ajudassem a montar na sela sem comentários, arranjando a capa de viagem sobre o seu vestido de linho com a compostura de uma mulher que cavalgava desde a infância, mesmo que nada mais naquela manhã tivesse corrido de acordo com qualquer plano que ela tivesse feito. A formação moveu-se para norte. Ela não olhou para trás na estrada para a quinta da vinha velha, mas notou sem intenção que Xander cavalgava ao lado dela em vez de à frente, e que os seus olhos azuis pálidos percorriam a linha das árvores em ambos os lados da estrada, com a vigilância constante e sem pressa de um homem que assumira a responsabilidade por algo e pretendia levá-la a sério. Puxou a capa mais apertada e olhou diretamente para a frente. O salão do conselho da sede de Aldenor, em Graven's Keep, cheirava a pedra fria e a pergaminho antigo e a atenção particular de homens que tinham sido convocados sem explicação suficiente. A Dona Joana nunca estivera numa sala de conselho antes,
Imaginara-as como lugares de formal grandiosidade, cheios de pedra esculpida e cadeiras de encosto alto e o peso cerimonial da autoridade exibida por si só. O salão em Gravans não era nada disso. Era uma sala longa e prática, com uma pesada mesa de carvalho a percorrer o seu comprimento, candelabros de ferro lançando luz desigual sobre mapas e documentos, e 7 homens sentados em vários estados de compostura, que todos se levantaram quando as portas se abriram, e Xander entrou com a dona Joana ao seu lado. O silêncio que se seguiu tinha uma textura específica. Ela usava um vestido emprestado, lã cinzenta escura, emprestado do estoque da pousada de roupas guardadas para a nobreza visitante. Servia-lhe imperfeitamente nos ombros, e era comprido na bainha, mas estava quente, e não era um vestido de linho de serva de cozinha, e ela tinha refeito a trança do seu cabelo loiro à frente da lareira naquela manhã, com a calma precisão que trazia a tarefas que exigiam que as suas mãos estivessem ocupadas, enquanto a sua mente trabalhava em coisas mais complicadas. Passara 2 dias na pousada de guarnição, 2 dias a depor ao escrivão do conselho de Xander, um velho cuidadoso chamado Aldis, que escrevia tudo o que ela dizia numa letra pequena e extremamente arrumada, sem nunca questionar a sua memória ou a sua interpretação dos números. 2 dias a observar Xander a gerir o desvendar da decepção do D. Manuel, com a paciência metódica de um homem a desmontar algo perigoso, pedaço a pedaço, garantindo que cada pedaço era documentado antes de ser removido. O Dom Manuel, como previsto, enviara homens para a terra da coroa. Depois, ao receber uma intimação formal da coroa, enviara uma resposta escrita que continha 3 falsidades explícitas que Aldis identificara minutos depois de a ler. Ela então, aparentemente, compreendendo que a sua posição estava a deteriorar-se para além do ponto de gestão, tentou contactar um dos 3 nomes do seu livro de registros. Esse contacto fora interceptado. O nome pertencia a um homem chamado Sr. D. Fenwick, um senhor territorial sênior das regiões do sul de Aldenor, que estava presente no Conselho da Coroa há 11 anos e que, como se verificou, ao longo desses 2 dias de cuidadosa revisão de documentos, estivera a coordenar o desvio de fundos através de 7 pequenas senhorias para o propósito de adquirir silenciosamente armas, pagar aos guardas de fronteira da coroa e construir o que os homens de Xander estavam agora a descrever, em tons muito calmos como um desafio planeado ao trono. A dona Joana sentou-se à mesa do conselho e observou os 7 senhores a absorverem esta informação, e pensou no quão grande era a coisa em que ela tropeçara, comparada com o quão pequena ela fora mantida para servir como um dos seus instrumentos. O testemunho de Nora Ashford, disse Xander, de pé na cabeceira da mesa, combinado com a correspondência interceptada entre Cedric de Ashenvale e o Sr. D. Fenwick, e a documentação do livro de registros revista por Aldis, constitui motivo suficiente para a prisão imediata sob a lei da coroa. Ele olhou ao longo da mesa com a atenção constante e sem pressa de um homem que já decidira todos os resultados naquela sala e estava simplesmente a mover o mundo em direção às decisões que tomara. Cedric de Ashenvale rendeu-se à guarda da coroa esta manhã. Um dos senhores do conselho, um homem corpulento com cabelos grisalhos nas têmporas, pigarreou, e a propriedade Ashford retorna à sua legítima herdeira, disse Xander. Imediatamente e sem condições. A escritura que Cedric apresentou ao conselho é nula. O escrivão do conselho preparará a documentação corrigida antes do fim do dia. O senhor corpulento olhou para a dona Joana, não desagradavelmente, mas com a atenção avaliadora de um homem a tentar colocá-la numa categoria. A jovem mulher não tem alcateia, nenhuma afiliação alfa, a gerir uma propriedade territorial sozinha, está inteiramente dentro dos direitos legais de um herdeiro de sangue, disse Xander. E havia algo no seu tom, não afiado exatamente, mas com arestas que fizeram o senhor fechar a boca novamente com eficiência silenciosa. A dona Joana olhou para Xander. Ele não a olhou de volta naquele momento. Estava a olhar para o senhor. E a sua expressão era a de um homem que dissera algo e o quisera dizer, e esperava que a sala apanhasse. Ela passara 2 dias a aprender a forma dele, do modo como uma pessoa aprende uma nova paisagem, movendo-se através dela com cuidado. Aprendera que ele era direto na proporção do quão importante algo era para ele,
que os seus silêncios não eram ausências, mas presenças, que ele a escutava como poucas pessoas a tinham escutado, com toda a sua atenção e sem preparar a sua resposta enquanto ela ainda falava. Aprendera que ele tinha uma precisão seca que ocasionalmente chegava à beira do humor sem o cruzar, e que quando isso acontecia, ela sentia algo quente mover-se no seu peito que ainda estava a decidir o que fazer. Também aprendera que ele estava a observar o território de Cedric há 8 meses antes de o escrivão do conselho marcar a escritura Ashford. Que a rede de armas que Fenwick andava a construir era algo que Xander suspeitava há mais tempo do que isso. Que ele andava a recolher provas cuidadosamente e sem anúncio, porque era um homem que não se movia até ter a certeza. E quando se movia, fazia-o completamente. Ela estivera no contexto de tudo isso como um detalhe que se tornara uma chave. Ainda estava a decidir como se sentia em relação a isso. Mas também era honesta consigo mesma para admitir que a distinção entre ser um detalhe e ser uma pessoa que importava mudara gradualmente e sem cerimônia ao longo de 2 dias ao lado de uma lareira numa pousada de guarnição, de uma forma que ela não antecipara e não conseguia explicar totalmente. O salão do conselho concluiu com a particular eficiência controlada de uma sala dirigida por um homem que não permitia divagações. Documentos foram assinados. Guardas foram despachados. Aldis recolheu os seus papéis com a satisfação de um homem cuja letra arrumada acabara de desempenhar um papel na desmantelação de uma conspiração, o que fizera. Os senhores saíram. O salão esvaziou-se. A dona Joana permaneceu à mesa, olhando para o mapa espalhado à sua frente. Uma representação detalhada dos territórios do norte, com os limites das propriedades marcados em tinta cuidadosa. Encontrou o nome Ashford sem dificuldade. Um modesto pedaço de terra numa curva do rio, virado para leste, exatamente como seu pai descrevera. Ouviu-o antes de o ver. A qualidade particular do seu passo, que ela aprendera a identificar ao longo de 2 dias. Xander parou ao lado dela e olhou para o mapa. A fronteira oriental, disse ela calmamente. Ela disse que a luz vinha de forma diferente lá. Boa terra ao longo desse rio, disse Xander. O solo é profundo. O teu pai cultivou-o bem. Ela olhou para ele. Conhecias a propriedade. Revisei os registros territoriais quando a dívida de Cedric foi avaliada pela primeira vez, disse ele. A Terra Ashford era o único terreno naquela região que fora consistentemente produtivo durante 3 gerações. Uma pausa. Não deveria ter sido usada para saudar a desonestidade de alguém. Ela olhou de volta para o mapa. Pensou no seu pai a caminhar pela fronteira oriental de manhã cedo, a luz que ele dizia ser diferente lá de qualquer outro lugar. Pensou na biblioteca de livros antigos, e se eles ainda estavam lá, e se a casa fora mantida ou deixada cair na negligência silenciosa de uma propriedade sem um proprietário atento. Pensou em voltar. Pensou inesperadamente em como seria voltar se fosse sozinha. Há algo que não te perguntei, disse ela. Pergunta. Ela virou-se para olhá-lo diretamente. A luz das velas na câmara vazia era mais quente do que a luz do fogo, mais âmbar, e tornava o azul pálido dos seus olhos menos chocante, mais humano. Tinha a cicatriz na maçã do rosto e as longas tranças e a postura de um homem que governara coisas difíceis durante tempo suficiente para que a dificuldade já não o perturbasse. E ele estava a olhá-la com a atenção honesta e completa que ela aprendera a confiar ao longo de 2 dias, como a coisa mais fiável nele. Por que me trouxeste pessoalmente ao conselho? Disse ela. Podias ter levado o meu testemunho através de Aldis e mantido-me na pousada. Teria sido suficiente legalmente. Não precisavas de mim naquela sala. Ele ficou quieto por um momento. Não, disse ele. Legalmente não precisava de ti lá. Então por quê? Porque foi o teu testemunho, disse ele. A terra do teu pai, os teus 3 anos, o teu nome nesses livros de registros que tentaram usar contra ti. A sua voz era uniforme e calma. Merecias estar na sala quando foi resolvido, não informada depois por despacho formal. Presente. Ela sustentou o seu olhar. Passara 3 anos a ser mantida pequena, grata, apenas informada o suficiente para ser controlável e não o suficiente para entender a sua própria posição. Fora um detalhe nos planos de outras pessoas por tanto tempo que começara,
sem o reconhecer plenamente, a pensar em si mesma nesses termos. Ele colocara-a na sala, não porque a servisse, mas porque era certo. Sentiu algo mudar no seu peito, profundo e final. O modo como uma porta se fecha quando encontra a moldura para a qual foi feita. Ela estivera a manter algo a uma distância cuidadosa durante 2 dias, examinando-o por fora, dizendo a si mesma que era sensata, dizendo a si mesma que a confiança ganha uma vez na vida, demasiado depressa, era o mecanismo da sua destruição. Dizendo a si mesma todas as coisas corretas e razoáveis. Ela pousou-as. Não sei como fazer isto, disse ela calmamente. Confiei mal antes. Sei o que fiz errado em retrospectiva, e saber não torna o próximo passo seguro. Eu sei, disse ele. Não te estou a pedir reafirmação. Estou a dizer-te a verdade sobre onde estou, porque foste honesto comigo e acho que mereces o mesmo. Ou também sei disso, disse ele. Algo passou pela sua expressão, não o quase sorriso que ela catalogara na estrada congelada, mas algo mais pleno, mais calmo e mais sério. Não te estou a pedir para te sentires segura imediatamente. Estou a pedir-te para ficares o tempo suficiente para descobrires se podes. Ela olhou para ele por um longo momento. Isso, disse ela lentamente, é um pedido razoável. Ela viu, então, o verdadeiro sorriso, breve e genuíno, que chegou e se acomodou e fez o seu rosto parecer algo que ela queria continuar a olhar. O que, pensou ela, era uma informação significativa. Estendeu a mão, ele pegou nela, e o seu aperto era quente e cuidadoso, o aperto de um homem que compreendia o peso do que lhe era oferecido. As semanas que se seguiram moveram-se com o ímpeto proposital de coisas finalmente postas em ordem. Cedric de Ashenvale apresentou-se perante o conselho pleno e confessou, sob o peso de provas tão completas que ele não tinha alternativa à decepção, submissão de documentos fraudulentos, conspiração contra um herdeiro de sangue e cumplicidade na rede do Sr. D. Fenwick. Foi despojado da sua senhoria e das suas terras, que reverteram para a coroa, e foi enviado para a pousada de guarnição sob guarda, onde homens do seu tipo particular passavam o resto dos seus anos no emprego útil do trabalho honesto real. O Sr. D. Fenwick, cuja conspiração alcançara mais longe e mais fundo do que Xander suspeitara, enfrentou o tribunal pleno do conselho. 6 outros senhores foram implicados antes de o processo ser concluído. A rede de armas foi desmantelada. Os guardas de fronteira que tinham sido pagos para não ver foram substituídos. Os fundos que tinham sido desviados foram rastreados, documentados e recuperados quando possível. Foi o tipo de acerto de contas minucioso que levou meses e deixou nenhuma ambiguidade confortável no seu rasto. Aldis, o escrivão do conselho, preparou pessoalmente a escritura corrigida para a propriedade Ashford. Apresentou-a a Nora numa tarde fria de inverno com a satisfação calma de um homem que restaura algo à sua ordem correta, e ela assinou o seu nome com uma firmeza na mão que a surpreendeu e que, talvez, não devesse ter surpreendido. Voltou à propriedade no início da primavera, quando a estrada era transitável, e o rio corria alto, e os campos orientais começavam a mostrar o verde pálido do novo crescimento. Caminhou pela fronteira oriental na primeira manhã, antes que a casa acordasse, e ficou à luz que o seu pai descrevera. E era exatamente como ele dissera. Vinha de forma diferente lá, mais suave de alguma forma e mais paciente. Ficou ali muito tempo sem se mover, e deixou-se lamentar completamente e de forma adequada pela primeira vez desde que ele morrera. E quando terminou de lamentar, sentiu por baixo da tristeza algo sólido que sempre estivera lá e que tinha simplesmente sido enterrado sob 3 anos de desinformação. Não estava sozinha quando caminhou naquela fronteira. Xander cavalgou para norte de Graves Keep 3 dias depois de ela chegar, o que foi mais tempo do que ela esperara e menos do que se preparara. Veio sem cerimônia, com uma pequena escolta e sem anúncio, e encontrou-a na biblioteca rodeada pelos livros do seu pai, e sentou-se à sua frente e não disse nada durante um período de tempo confortável, o que, ela decidira, era uma das suas qualidades mais importantes. Foram formalmente ligados 6 meses depois em Graven's Keep, na presença do conselho e dos senhores territoriais,
e de um número considerável de pessoas que tinham opiniões sobre o rei Alfa, a tomar uma companheira que uma vez gerira a cozinha de outro senhor. Nora usava um vestido de lã azul escura com fios de prata nos punhos e o seu cabelo loiro numa trança de coroa. E ficou ao lado de Xander, em frente à grande lareira do castelo, e fez promessas que compreendia totalmente e pretendia cumprir completamente. Gareth, que mandara voltar os cavaleiros de Cedric na Estrada da Coroa e que desenvolvera nos meses precedentes uma expressão de aprovação rude sempre que Nora entrava numa sala, ficou ao lado direito de Xander, com o ar de um homem satisfeito com o modo como as coisas tinham corrido. Aldous, convidado como convidado de honra pelo seu papel nos procedimentos, chorou silenciosamente e com dignidade, num lenço muito pequeno. A ligação de companheiro, quando se completou, não foi nada como Nora temera. Temera que parecesse uma gaiola, outra estrutura que a reduzisse a algo definido pela autoridade de outra pessoa. Em vez disso, sentiu-se como ser ouvida, como estar à luz oriental na fronteira da terra do seu pai, onde as coisas vinham de forma diferente de qualquer outro lugar. Como uma porta a encontrar a sua moldura, ela não se tornou menos ela mesma. Tornou-se, se alguma coisa, mais precisamente ela mesma, do modo como acontece quando uma pessoa está finalmente no lugar certo e sabe disso. Xander governou Aldenor com a mesma autoridade calma que sempre possuíra, mas aqueles que o conheciam de perto notaram que ele ria mais do que antes, na maneira particular seca e quase aí presente que sempre existira nele, e que anteriormente tivera causa insuficiente para chegar completamente. Consultou Nora em assuntos territoriais com uma seriedade que, inicialmente, assustou o conselho e, eventualmente, tornou-se simplesmente a maneira como as coisas eram feitas, porque a sua memória era extraordinária e o seu raciocínio era preciso, e ela, afinal, identificara uma conspiração a partir de 2 anos de livros de registros domésticos antes que qualquer um deles a tivesse gerido. A propriedade Ashford foi mantida e próspera. A biblioteca foi catalogada e expandida. Os campos orientais produziram bem durante muitos anos. E todas as manhãs, quando a estação permitia, Nora caminhava pela fronteira oriental antes que a casa acordasse, a luz que vinha de forma diferente lá de qualquer outro lugar. E por vezes, Xander caminhava ao lado dela, no silêncio companheiro de 2 pessoas que aprenderam que a coisa mais confiável entre elas não exigia palavras. O seu pai amara aquela terra. Ela compreendia agora completamente o que isso significava.